Nessa sexta aula, nós iremos ver a primeira metade da década de 90, o período que foi caracterizado por um processo de privatização de algumas estatais do governo brasileiro, o processo de abertura e a desindexação da economia como ferramentas para controlar a inflação. Antes de qualquer coisa, vamos contextualizar novamente o momento histórico e econômico que o Brasil passava naquele momento. Até então, as principais ferramentas utilizadas pelos governos anteriores para combater a inflação e promover o crescimento e desenvolvimento da economia pós Segunda Guerra Mundial se resumiam basicamente e principalmente na participação direta do Estado no suprimento, dessa infraestrutura econômica e os setores primordiais para promover esse desenvolvimento. Exemplo disso foram o período do milagre econômico e o PND, o Programa Nacional de Desenvolvimento Econômico. Além disso, esse período foi caracterizado também por um processo de proteção, um protecionismo à indústria nacional, como forma de promover a substituição das importações. Então, isso criou aquilo que nós vimos na disciplina anterior, uma acomodação do parque industrial brasileiro, que se sentia e era, de fato, protegido pelo governo brasileiro, e um fornecimento de crédito abundante de forma a estimular o investimento empresariado para a abertura, a implantação e expansão de novos negócios. Então, essas eram as três principais ferramentas que foram utilizadas durante esse período com essa finalidade. Entretanto, essas ferramentas também causaram mazelas, consequências negativas para a economia brasileira que nós vimos durante os últimos capítulos, como uma expansão da demanda, um déficit fiscal do governo em razão do volume de gastos. Então, nesse momento histórico, a inflação já atingia patamares elevadíssimos, caracterizados como hiperinflação, como vimos no capítulo anterior. Bom, então, entre o final da década de 70 até o final da década de 80, período em que antecede o momento histórico desse capítulo, o Brasil sofria choques de diversas ordens, como o primeiro choque do petróleo, o segundo choque do petróleo, a limitação de crédito promovido pelos Estados Unidos em razão da iminência de uma crise, a recessão internacional, todos os fatores históricos que nós vimos ao longo do curso. A crise financeira do Estado, então, ela foi agravada pelos fracassos promovidos pelos últimos planos econômicos, sendo eles o Plano Cruzado, o Plano Bresser, o Plano Verão. Bom, em 1989, então, surgiram no cenário internacional momentos históricos que serviram de base para a formulação da nova política econômica no início da década de 90. Citamos como dois exemplos, o primeiro, o Consenso de Washington, está entre aspas no nosso slide, porque, na verdade, não era um consenso, mas sim algo imposto, promovido pelos economistas da época, dentro de uma reunião entre as grandes potências econômicas na cidade de Washington, onde esse consenso promovia, instituía uma disciplina fiscal a qual as economias subdesenvolvidas deveriam ser submetidas, além de uma liberalização do comércio internacional. As fronteiras alfandegárias deveriam ser baixadas para que o ingresso do produto internacional, do produto fabricado no exterior, adentrasse nessas economias subdesenvolvidas como fórmula, como alternativa para o desenvolvimento dessas economias. Mas, na prática, esse consenso de Washington não tinha, na verdade, esse objetivo, mas sim abria o mercado, aumentar o mercado consumidor para as grandes potências. Reforçando o consenso de Washington, tivemos o Plano Brady também, que ofertava a reestruturação e a renegociação da dívida de 32 países, Essas dívidas eram contraídas ao longo dos últimos anos, e foram agravadas em razão do aumento da taxa de juros internacional por conta dos últimos choques econômicos pela qual a economia internacional veio passando.
Só que essa renegociação ofertada, né, oferecida pelo Plano Brede, era condicionada à realização de reformas drásticas, reformas estruturais que causavam um profundo ajuste fiscal nos países que aceitassem essas condições. Então esse era o cenário em que o Brasil se deparava para promover o desenvolvimento no início da década de 90. Né? Na década de 90, nós tivemos a primeira eleição presidencial de forma direta, desde 1960, na qual foi eleito o Fernando Collor de Mello, presidente Fernando Collor de Mello, por meio de uma forte propaganda eleitoral, um forte programa de marketing eleitoral, tendo em vista que ele era oriundo de um partido um tanto inexpressivo, um partido novo, o PRN, conseguiu vencer políticos de longa data, como o Lula e o Brizola. Então, nesse período, além de promover, né, além de levantar a bandeira de combate à corrupção e combate aos marajás. Então, esse era o slogan, o cenário internacional e o cenário político da época. Então, logo no primeiro ano, Fernando Collor de Mello deu início a instituir políticas que abririam um caminho para o seu plano, chamado Plano Collor. Então, as políticas de intensificação da abertura econômica, né, e o ingresso de novas indústrias dentro do mercado brasileiro tinham como objetivo aumentar a concorrência e a competitividade, com o objetivo de forçar, de estimular a indústria nacional a investir em pesquisa e desenvolvimento a fim de oferecer um produto mais competitivo. Só que essa abertura foi feita de forma indiscriminada, de forma aleatória, sem que as indústrias nacionais tivessem sido preparadas. Afinal de contas, o mercado internacional, o mercado brasileiro estava amplamente protegido pelos subsídios e pelas barreiras alfandegárias promovidas pelo processo de substituição de importações. Então, a indústria brasileira não estava preparada para concorrer com produtos altamente desenvolvidos lá fora, né, no mercado internacional. A recuperação desse atraso industrial, então, era vista pelo governo como uma condição necessária para que o país crescesse. E o governo enfatizaria, então, a necessidade de uma privatização das empresas estatais ditas ineficientes ou ineficazes, a fim de aumentar a arrecadação e essa arrecadação servir como recurso para financiar a dívida fiscal, né? Então, a reforma tarifária e de comércio exterior era necessária para que o Plano Collor começasse a entrar em vigor. Então, o Collor, Fernando Collor de Mello, implantou o Plano Nacional de Desestatização, o PND, mas não confundamos com o Plano Nacional de Desenvolvimento. Esse D da década de 90 é de desestatização. Então, tinha como finalidade contribuir para o reordenamento, né, o reerguimento do parque industrial, tá? Consolidar a estabilidade da economia brasileira e conduzia a uma redução da dívida pública que foi só aumentando com os 50 anos em 5, com a Constituição de Brasília, com o milagre econômico, com o Plano Nacional de Desenvolvimento, agravada pelas taxas de juros. Então, no governo Collor e Itamar, entre 90 e 94, foram privatizadas em média 33 empresas federais. Governo Collor e Itamar, porque o Fernando Collor de Mello, em razão da alta rejeição, em razão dos escândalos de corrupção, ele foi destituído através de um processo de impeachment no ano seguinte, assumindo o governo o seu vice Itamar Franco. Tá? Então, a natureza moderada das privatizações realizadas no governo Collor e Itamar tinham como suas explicações, tinham como seus defensores, seus argumentos, as empresas públicas que estavam em má situação financeira, ineficazes e ineficientes em razão disso, deveriam ser sanadas e com isso aumentar a arrecadação brasileira, do governo brasileiro. A dificuldade em avaliar os ativos dessas empresas estatais, porque não havia um controle rigoroso dessas empresas, a resistência do público já a um governo que havia promovido o desenvolvimento, estava praticando um arroxo recessivo da economia,
contrariando a sua propaganda política, né? Alguns setores também não podiam, pela Constituição, serem vendidas, né? Já amparadas pela Constituição de 88, e as operações mais complexas exigiam ganhos de experiência da privatização que o Brasil ainda não tinha, tendo em vista que essa era a primeira experiência que o governo brasileiro, historicamente, tinha com privatização. Então, nem todas as empresas que o governo gostaria de privatizar, foram colocadas no mercado. Então, o governo Collor também foi marcado, né, por profundas mudanças na política de comércio exterior, como já dito, através da abertura econômica e a chegada de novos produtos, novas mercadorias. Então, ele teve que baixar o câmbio, tá? Um programa também de liberalização das importações. As empresas e os consumidores poderiam adquirir produtos importados, coisa que era proibido, né, antigamente, com a finalidade de estimular a produção interna. Acabaram também com as formas de controle, tá, quantitativo das importações, não haviam mais cotas, não haviam mais tantas tarifas, era mais acessível. Então, o Plano Collor 1, tendo em vista que nós tivemos o Collor 2, foi implantado em 1990. Né? Então, foi criada uma nova moeda, o cruzeiro, né? Foi introduzido como padrão monetário, chamado de cruzeiro novo, né? O cruzeiro, e foi promovido em um novo congelamento de preço, ou seja, o presidente e a sua equipe econômica acabou adotando fórmulas adotadas nos períodos anteriores, como congelamento de preço. E como já vimos, o congelamento de preço de todo não é o mal, mas sim o tempo em que esse congelamento é durado e sem que hajam outras políticas em conjunto, adotadas em conjunto com o congelamento de preço. Então, após sucessivos choques, essas ações não contribuíram com a melhora do cenário econômico brasileiro, porque a população, os consumidores, as famílias, as empresas já estavam desacreditadas, tendo em vista que essa fórmula não funcionou nos períodos anteriores. Então, as empresas encontraram subterfúgios para não seguir, não respeitar o congelamento de preço promovido pelo plano. Então, na área financeira que se deu a maior mudança foi o sequestro da liquidez, ou também chamado bloqueio das contas em poupança. Tá? As famílias que possuíssem a partir de 35 mil cruzeiros em conta teriam seu sequestro, teriam sua conta bloqueada. Isso era equivalente a $1.200 na época. Então, era quase todas as pessoas, a grande maioria da população, tinham suas contas bloqueadas, tendo em vista que o piso a partir de qual seria bloqueado era muito baixo. Então, o plano Collor 1 conseguiu fazer, no primeiro momento, com que a inflação baixasse, até porque ele adotou uma política muito agressiva, que é a política de congelamento de preço. Só que a memória inflacionária que a população possuía já fazia com que as famílias se preparassem para um congelamento de preço, através do estoque, através daquilo que nós conhecíamos no passado como dispensa de alimentos. Né? Havia um cômodo na casa, era muito comum que esse cômodo era destinado ao estoque de mercadorias, principalmente produtos alimentícios, tendo em vista que o congelamento de preços já estava enraizado na memória do consumidor brasileiro como uma causa do desabastecimento das prateleiras, né, dos supermercados, e logo em seguida um aumento exagerado de preço. Foi o que aconteceu. No primeiro momento a inflação caiu de 80% para 10%, né? Ao mesmo tempo em que a economia sofria uma forte retração, já que os gastos públicos eram finalizados. A inflação então voltou a se acelerar logo depois do processo de congelamento, tá? E diante dessa situação, no ano seguinte, em 1991, o presidente se sentiu forçado a implantar um segundo plano, com o intuito de não deixar essa inflação aumentar, chamado Plano Cruzado 2, cujo objetivo era conter uma inflação que já chegava assim, em torno de 20% ao mês. Como forma de alcançar o controle, o Plano Collor 2 ele tinha como objetivos, né, e ferramentas a racionalização ainda maior dos gastos públicos. Então o Brasil se afundou numa crise, numa recessão, também cortar as despesas, né? Não havia mais concursos públicos, não havia mais obras públicas,
não havia nenhum tipo de investimento por parte do governo. E uma aceleração do processo de modernização do parque industrial. Este, podemos assim dizer, como o maior ou o único benefício promovido pelo Plano Collor. A abertura econômica à entrada de produtos mais competitivos de melhor qualidade. De início causou um choque gigantesco para as empresas que não estavam aqui preparadas, como consequência a falência, o fechamento de várias empresas nacionais, mas também o desenvolvimento de pesquisas para a criação de produtos nacionais, produtos brasileiros, de competitividade igual aos produtos importados. Então, em 1992, diante de tanta pressão e do insucesso dos planos Collor 1 e Collor 2, o presidente renuncia e assume o seu vice, Itamar Franco, né? A pasta do Ministério da Economia foi novamente dividida entre Fazenda e Planejamento, tendo em vista que, como uma das medidas de corte de despesas adotado por Collor foi a redução dos ministérios, que de 23 para 12 ministérios, isso diminui as despesas do governo. Mas com Itamar Franco ele novamente dividiu. Um período de alta rotatividade no comando dessas pastas, né, no comando desses ministérios, até que a equipe econômica, a equipe de governo se estabilizou com Fernando Henrique Cardoso assumindo o Ministério da Fazenda e adotando as primeiras medidas que eram o embrião do Plano Real a ser implantado em 1994. O Plano Real ele foi concebido em 3 fases. Na primeira fase, que depois se desenvolveram e criaram o que nós chamamos hoje de tripé econômico. Na primeira fase do Plano Real, ele precisava aplicar um ajuste fiscal rigoroso, assim como o Collor tinha iniciado, que levasse ao estabelecimento do equilíbrio, né, das contas do governo para eliminar a principal causa da inflação. E qual era a principal causa da inflação? A inflação de demanda, a memória inflacionária e, consequentemente, uma inflação inercial. E essa inflação inercial era devido a quê? Como vimos na aula anterior, devido à forte indexação dos contratos e dos preços, onde os preços futuros tinham como base os últimos preços ou as últimas taxas de inflação nos últimos 12 meses. Segunda fase do Plano Real, a criação de um padrão estável de valor, denominado Unidade Real de Valor, ou URV, tá? E nós fazemos um parênteses porque essa estratégia, essa fase, faz referência à proposta Larida, o Plano Larida de 1900, da década de 80, de 84, se não me engano, que tinha como também finalidade adotar uma moeda, uma semi-moeda que não permitisse que a moeda nacional se desvalorizasse tanto. Na época, eles gostariam de adotar a OTRN, mas essa proposta na época foi rejeitada. Terceira fase do Plano Real, e não menos importante, a âncora nominal. São âncoras que forçavam a limitação de certas políticas, como a política de emissão de papel moeda, tá? Que essa emissão de papel moeda ficou lastreada à riqueza brasileira, ou seja, não era mais emitido papel moeda em quantidade superior ao produto brasileiro. Não havia um excesso de moeda. E já vimos na disciplina anterior que quando há um excesso de moeda, além do que a economia é capaz de produzir, há uma facilidade e há um estímulo ao consumo e, consequentemente, à inflação. E depois a âncora cambial, onde iremos ver daqui a pouco. Então, a primeira fase do Plano Real foi composta por 2 esforços, né? O Programa de Ação Imediata, né, que era uma redefinição da relação entre bancos, União, Estado, federal, municipal ou estadual. Tinha como finalidade aumentar a fiscalização, né? Até porque o governo não tinha controle das suas estatais, tá? Tanto municipais, estaduais como federais, e também o combater a sonegação de impostos que fazia com que houvesse uma fuga de recursos do governo. Eram impostos, recursos que deveriam ser pagos, remetidos para o governo federal, mas que na época não tinham ferramentas para controlar essa sonegação. E o PSE, que é o Plano Social de Emergência, que foi o embrião dos primeiros programas sociais do governo federal. Até hoje nós temos
programas sociais que originaram desse programa social de emergência adotado lá no governo Itamar, através do Ministério da Economia, mas com outros nomes, obviamente. A fase 2 do plano, como já foi dito, é a desindexação. Tinha como essa finalidade eliminar o componente inicial da inflação. Tá? Então, com isso, o governo proibiu, fez com que os preços não mais fossem indexados à inflação dos últimos 12 meses, mas sim a uma unidade real de valor, de forma que o governo segurasse a valorização da moeda logo após o plano. Como nós já vimos, toda vez que um governo aplica um plano de controle, um plano de reestruturação da economia, quando há os primeiros sinais de melhora, a economia é tomada por uma onda de inflação. E qual é a principal consequência da inflação? A perca do poder aquisitivo, a perca do poder da moeda nacional. Então, essa unidade real de valor tinha como finalidade segurar a valorização da moeda para que assim as famílias não perdessem poder de compra. Então, essa superindexação para a posterior desindexação, ou seja, essa superindexação da moeda brasileira, o real, a uma unidade real de valor, tinha como finalidade evitar com que a inflação aumentasse acima do que era esperado. O aperfeiçoamento da proposta do Plano Real teve como base o Larida, como já foi dito. Tá? No Plano Real não existia uma nova moeda, mas sim uma tabela através da URV, que fazia a conversão. Havia uma criação do indexador superior, certo? E a estratégia de desindexação da economia foi bem sucedida. Tá? Deveria elevar, e para que ela fosse bem sucedida, o governo tinha que, logo após a implantação, aumentar acima do normal os juros, para que essa onda de otimismo não fosse traduzida em consumo. Então, esse aumento de juros foi justamente para desestimular o consumo e, assim, o plano tivesse sucesso. A âncora nominal promoveu a paridade do real ao dólar, tá? Isso criou esse otimismo e essa onda de consumo que foi combatida pelas políticas recessivas, como aumento da taxa de juros e diminuição dos gastos públicos, tá? Os salários reais no primeiro período do plano também se elevaram, o nível de contratação também aumentou de início em razão do otimismo, mas logo depois diminuiu e gerou desemprego porque a economia estava recessiva, mas tudo isso em busca de uma estabilidade. O que o governo queria com o Plano Real era acabar com essa oscilação, que é um aumento de otimismo que era repercutido em consumo exagerado, assim como uma recessão drástica que era traduzido em desemprego. Então, em busca desse equilíbrio, o Brasil passou por ciclos econômicos até que chegássemos ao equilíbrio que hoje nós temos. Então, a evolução da economia no período de 90 a 94 foi caracterizada inicialmente em 90 com a eleição do Collor, a implantação do plano Collor I. Tá? O PIB não conseguiu crescer porque o forte controle dos gastos públicos não foram acompanhados em crescimento no parque industrial, em crescimento na geração de empregos. Então, o PIB, que antes estava acostumado a crescer a 6, 7, 8% até o final da década de 80, caiu para em torno de 1%. Isso é um crescimento baixíssimo, até que em 92 o Brasil vivia um período de retração econômica com uma retração de menos 0,5% em 92, que culminou no impeachment do presidente. A inflação do período era uma inflação também de consumo, uma inflação de demanda, e com o Plano Collor I, essa hiperinflação ultrapassou os 80%. Nós vimos aqui o gráfico 6.1, retirado do livro adotado como referência para o curso, a evolução dos principais e últimos planos econômicos adotados no Brasil. O Plano Cruzado, o Plano Brescia, o Plano Verão, até o Plano Collor I, com o aumento da inflação, chamada hiperinflação. O Plano Collor II conseguiu, no primeiro momento, reduzir a inflação, mas logo depois essa inflação veio a aumentar. Até que em 1994 foi implantado o Plano Real e essa inflação despencou, não mais retornando aos indicadores anteriores. É sempre importante relatar que nós já tivemos, sim, aumento de inflação, mas nunca
para os indicadores, nunca como no passado, como na década de 80 principalmente. O que é que de conclusões nós podemos tirar desse capítulo 6? A primeira metade da década de 90, o período de 90 a 94, ele foi marcado pelo início do processo de privatização, coisa que nunca tinha sido relatado na história da economia brasileira, e o processo de abertura econômica, contrariando tudo aquilo que nós tínhamos visto ao longo dos últimos anos, por meio do protecionismo das indústrias nacionais, né? Os planos de governo Collor fracassaram, no sentido de alcançar uma estabilidade duradoura. Teve no início um controle da inflação, mas essa inflação voltou, corroendo o poder de compra da população e sem nenhum processo de crescimento ou desenvolvimento da economia. E a estabilidade só foi conseguida após a implantação do Plano Real. O pós-Plano Real é assunto para as próximas aulas. Obrigado pela atenção.